1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Pegar Yasmin aqui, que for por último, para orar por mim. Glória a Deus. A paz, igreja, amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui, Senhor Deus, de estarmos aqui na sua casa, Deus, muito obrigada, Pai. Agora eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor, Pai, que o Senhor venha falar através do coração dele, Pai, para os nossos corações, Pai, que essa palavra venha nos curar, Senhor Deus, nos revigorar, Pai, nos encher do teu ânimo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Enquanto ele estiver aqui, Pai, pregando a tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando a casa dele, Pai, provendo aquilo que ele está precisando, Deus, sua família, Senhor Deus, a sua esposa, a pastora Paula, Pai, e o curando também, Senhor Deus, e o revigorando também, Pai, em nome de Jesus, Deus, amém. Glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 19, a epígrafe diz: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi para o deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú,
filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safete e de Abimeloá, ungirás profeta no teu lugar. E há de ser que o que espada a espada Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar a espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Essa palavra, ela é muito conhecida, nossa, e eu quero dar aqui uma continuação da palavra de domingo sobre desânimo. E o que fazer quando nós estamos desanimados a voltar de novo, a tirar o desânimo do nosso caminho. Nós vemos aqui um profeta, nós já pregamos muito sobre isso, você já ouviu muita pregação sobre isso, um profeta chamado Elias, um profeta que tinha uma unção tremenda, a ponto de falar para o céu, cerre-se, não chova, e não chovia, a ponto de falar, olha, abra-se o céu, vai chover, a ponto de orar e descer fogo do céu. Elias era aquele homem temente a Deus. Elias era um nazireu, era um homem de Deus, era um profeta de Deus, que fazia a obra do Senhor, totalmente fiel à obra do Senhor. Mas só que chega um certo tempo que ele recebe uma ameaça de uma rainha, Jezabel. E isso o abala tanto, é um gatilho que entra na vida de Elias. Elias, um homem de Deus, um homem correto, um homem que você olhava e dizia, eu quero ser igual a Elias, olha, Elias é minha referência, olha, Elias é o cara, olha, que profeta, eu quero ser igual a Elias. Eu acho que aqueles homens de Deus passavam por Elias e via falar, eu quero ser igual a Elias, era referência naqueles dias. Que homem de autoridade era aquele homem? Ele mata 450 profetas de Baal, 400 de Azera, ele é um homem tremendo, temido. É um homem que faz desafio e manda colocar água onde estava 3 anos sem chover. Ele manda botar cântaros e cântaros de água ali, faz fogo descer. Ele zomba dos profetas de Baal e diz, grita mais alto, talvez Baal está dormindo. Que autoridade aquele homem tinha? E de repente ele recebe uma notícia. E você pensa, aquele homem já passou por tantas coisas, aquele homem já vivenciou tantas coisas, mas eu creio que aquele homem já estava já no topo ali, já tinha enchido tudo, já estava cansado de muita coisa, e aquela notícia foi o gatilho para transbordar, e transbordou tanto que ele quis a morte. Um homem de Deus, referência, chega a ponto de falar, Senhor, eu não sirvo para mais nada, eu quero morrer. Olha que ponto chega aquele homem, um profeta que era referência, o desânimo chegou a tal ponto na vida dele, que ele pediu a morte a Deus. Um homem que a cada dia que quando eu pego essa palavra, eu começo a meditar, eu vejo a que ponto chega a nossa vida. Eu não sei a que ponto talvez chegou a tua vida que um gatilho foi ativado, e você disse, eu não aguento mais, basta, eu quero parar. E de repente as pessoas olham para você e não entendem, e dizem, só por causa disso, por causa de uma coisa tão boba, a pessoa estourou, a pessoa saiu do sério. Não, é porque ela já vinha segurando tanta coisa, já vinha acumulando tanta coisa na vida, e de repente aquilo ali foi um gatilho, uma explosão, aquilo ali ativou aquilo que estava preso, e que estava preso dentro dele muita coisa. E uma das coisas eram, eu estou trabalhando sozinho, eu estou fazendo a obra sozinho, ninguém está comigo. E ele culpa ali o povo, mas não era o povo de Deus que queria matá-lo, era Jezabel. Ele diz, o povo quer tirar a minha vida, o teu povo, olha só, ele está com um turbilhão de decepções, ele está com um turbilhão de palavras e de coisas que talvez ele não entendeu direito. Isso acontece com a gente não entende muita coisa e vai guardando, e de repente uma notícia, uma palavra, e desencadeia tudo, e aquele profeta tremendo de Deus diz, eu quero morrer, eu quero largar tudo. Eu não sei se você talvez entrou numa situação dessa algum dia, ou se você está passando por isso esses dias, e diz, Senhor, eu não aguento, eu estou indo na igreja, mas eu não aguento, chega, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me abraça, ninguém fala comigo, ninguém me chama para almoçar, ninguém me chama para tomar um cafezinho, ninguém me abraça na igreja, é um gatilho, está todo mundo ali, e a gente culpa todo mundo. E Elias estava fugindo por causa de uma rainha, onde o rei Acabe disse, Elias acabou com os teus profetas, acabou com os profetas de Azera, acabou com os profetas do Baal, fez chover,
fez tudo, ela ficou com raiva. Um homem que tinha aquele poder todo, ficou com medo de uma rainha. Aí você diz, como é que pode? Não, foi o momento que transbordou, um momento de explosão. Todos nós temos esse momento que nós levamos tantas coisas na nossa vida. Por isso que o Senhor disse assim, tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo é suave. E a gente fica carregando o nosso fardo de tanta coisa na nossa vida. A gente carrega, né? Somos aí construído, reconstruído, e a gente nem sabe que está carregando isso. Eu dei até o exemplo de Jonas aqui no domingo. Eu falei, se aquilo acontece comigo, eu ia ficar muito feliz, pregando, e uma cidade toda se convertendo, o rei mandando a cidade fazer jejum, mas eu quero saber o que estava por trás daquilo. E nós comentamos aqui, Jonas, ele sabia muito bem, ele não fez simplesmente, desobediente, não, ele sabia que aquele povo ninivita matava, destroçava, fazia coisas horrendas, cultuava Moloque, pegava as crianças, era tipo um caldeirão, uma coisa de ferro quente, jogava as crianças vivas ali, destroçava homens e mulheres, cativo, levava cativo, e Deus chega para Jonas e fala, olha, se tu pregar, e eles não aceitarem, eu destruo aquele povo. Opa! Se eu não for, Deus vai destruir, é a hora. A gente está orando por tão pouco aí, né, para Deus pesar a mão em algumas situações, e de repente ele fala, olha, é a hora de Deus destruir nossos inimigos. Por isso que eu falei, os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. Por isso que diz, quando você aceita, você recebe a mente de quem? De Cristo, porque a nossa mente é renovada. E Jonas, ele queria o quê? A destruição de Nínive, mas Deus queria salvar aquele povo. E Jonas, depois que prega, já pensou, a gente aí, né, rapaz, está aqui pregando, prega o evangelho, para o pessoal aceitar Jesus, está ali, né, ralando, orando, né, ninguém vai ficar para trás, eu vou pregar, o cara vai aceitar Jesus, e de repente o cara prega, a cidade toda se converte, o rei propaga um jejum nacional, e ele vai para o meio da praça e diz, quero morrer. Meu Deus! Olha o gatilho, olha a pressão que aquele homem estava levando na vida. E ele culpa todo o povo, diz, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Isso acontece com a gente. E Deus diz, rapaz, tem 7.000 aí. Mas como sair dessa posição? Como deixar esse desânimo que vem sobre nós? Como conseguir levantar para a gente ter, né, o fervor dos primeiros dias? Como deixar isso de lado? Como conseguir apagar? Não ter amnésia, mas conseguir passar pelaquilo. Como que eu vou conseguir? E aqui na palavra tem uns bizus. Ele sai de uma maneira chateado, Elias, e vai andando, ele não quer saber, ele sai correndo, ele sai fugido, ele quer fugir de tudo, não só de Jezabel, ele quer fugir, que era um homem corajoso. Elias era um homem brabo, meu irmão, corajoso. Então aquilo ali não foi nem uma covardia de medo, mas foi uma explosão de emoções, de sentimento, de depressão, de angústia, que ele queria ir para longe, ele queria largar tudo, ele queria sumir, ele foi para o deserto, ele queria esquecer tudo, e ele vai, mas só que mesmo assim, quando a gente toma essas decisões, quando a gente diz, eu não quero mais nada, eu quero deixar tudo, mas nós temos um Deus que não desiste da gente. Dá para dar um glória a Deus de novo por isso, meu irmão? Nós temos um Deus que não desiste da gente. E Deus, ele sabe o que vai fazer. É interessante que ele manda um anjo, primeiro acordar Elias. Acorda do teu sono. Acorda do teu sono da tristeza, do desânimo, do fracasso, da frustração. Acorda do teu sono. Porque quando a gente está desanimado, a gente só quer dormir. A gente não quer mais nada, a gente não quer ver mais ninguém. A gente não quer olhar para ninguém, a gente não quer conversar com ninguém. E Elias não queria, ele queria só dormir. Vai o anjo, levanta. Mas o anjo faz uma coisa: eu vim aqui para te alimentar. Diga para o teu irmão, você veio aqui para se alimentar também nessa noite. Oh, glória a Deus. E nós vamos entender que essa comida aqui é espiritual. E o anjo faz, levanta e come.
mas a depressão estava tão grande, meu irmão, que ele levanta e come e dorme de novo. Mas o teu Deus te ama e é insistente. Deve ter falado do anjo, acorda de novo. E o anjo vai lá para a segunda vez, meu amigo, acorda. E ele acorda, come e bebe. E ele come e bebe algo espiritual, e eu vejo aí a palavra, eu vejo que nós conseguimos a nos reabilitar do desânimo através da palavra, porque é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra que edifica, a palavra que sustenta, a palavra que dá força, a palavra que ilumina, é a palavra de Deus, que nos fortalece, que nos faz vencer. E botou alimento, pão e água, se alimente. E ele se alimentou de tal forma que ele anda, repita comigo, ele anda 40 dias e 40 noites, sem comer, sem parar. Então é algo espiritual, é Deus dizendo, você pode estar parado, frustrado, cansado, desistido, mas eu tenho um alimento para te levantar, aleluia, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, glória a Deus. Primeira coisa, meu irmão, é levantar do sono, é atitude nossa, levanta para comer a palavra, levanta para se alimentar, levanta. Aí você diz, pastor, mas é difícil, mas o anjo vai te acordar quantas vezes for preciso, e nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou aqui para te alimentar, levanta, aleluia, levanta para se alimentar, ele dá o alimento, mas você vai ter que se levantar para se alimentar. Às vezes nós não entendemos isso, mas Deus nos dá condição. Quando você aceitou Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Você tem a excelência do poder em você, nunca esqueça disso, você nunca vai estar só, a excelência do poder do Pai está dentro de você, é a excelência do poder, é a glória do Pai, é a força do Pai, é o poder do Pai em você, aleluia. Oh, rabacandalabacarabachaya. Eu estou só, não está só, e pelo contrário, há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa que alguém fez, e alguém fez uma promessa, e quem fez a promessa é poderoso para cumprir, e ele fez uma promessa, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vira para alguém, para dois, para três e diz, Jesus vai estar todo dia com você, ele prometeu, e ele cumpre a sua palavra, aleluia, glória a Deus. Eu sei que vem os momentos difíceis, isso que eu falei, e muitas das pessoas não entendem quando o gatilho é ativado para a gente. Só por causa disso, não, meu irmão, está enchendo, encheu, e de repente você não aguenta, e a pessoa olha para você, porque quem está fora não entende, não vai entender o que você passa, até os testemunhos que você dá, tem gente que não entende, alguns testemunhos, a pessoa pede um testemunho, eu quero agradecer a Deus, porque eu consegui minha carteira de motorista. Aí você diz, carteira de motorista é tão fácil para você, mas para o irmão não foi. Talvez para você é uma coisa difícil, para ele foi fácil. Então a gente não pode mensurar as nossas forças, cada um tem as suas debilidades, cada um tem os seus dons personalíssimos, nem todo mundo é fera em tudo, né? Nós somos aí, cada um, tu olha assim, aquele irmão ali, aquele irmão tem essa habilidade, aquela irmã tem essa habilidade, aquela irmã, pregando, olha, ela bota o púlpito como prega, mas aquele irmão, né, no evangelismo pessoal, aquele irmão arrebenta, olha, aquele irmão numa conversa, como Deus usa, cada um tem o seu ministério, o seu dom personalíssimo que Deus deu, e cada um tem aquilo, mas só que a gente olha, a gente tem aquele negócio, meu irmão, por causa disso, tu está assim, não, meu irmão, não é por causa disso, o irmão já vem passando algumas situações, mas graças a Deus, nós temos um Deus que ainda envia anjo para nos alimentar, você crê nisso, meu irmão? Oh, glória a Deus, tu pode estar fraquinho, cansado, abatido, né, meu irmão, pode estar lá, aí ele diz, vinde a mim, olha que coisa gostosa, maravilhosa, pode estar cansado, abatido, até o pessoal te desprezou e diz, tu está cansado por isso, você está muito fraco, não, vou desistir de você, mas nós temos um Deus que morreu e ressuscitou e diz,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. E eu me lembrei agora de uma personagem bíblica que deve ter sido massacrada, mas não desistiu. Eu acho que ela teve alguns desânimos. O nome dela era Ana, mulher de Deus, mulher abençoada, mulher íntegra, mulher amada pelo seu marido Eucana. Mas só que Eucana tinha na lei judaica que tinha que prosseguir a sua genealogia. Ela era estéril, ele vai e casa com outra mulher chamada Penina, e Penina dá filho, meu irmão. E todo ano Penina dando filho, e chegava para Ana, tu não serve para nada, você é isso, você é aquilo. E Ana lá orando, sendo humilhada, cansada, arrebentada, mas confiando no Deus que ela tinha. Imagine isso, você todo dia, hoje em dia não existe mais isso, mas imagina, você lá, esposa, aí vem uma outra criatura, entra lá na tua casa, e não vai lá fazer o que você não pode fazer, e dá filho, imagine a tua situação, e ela ainda fica toda hora falando com você não serve para nada, você não tem condições, quem é você? E de repente, meu irmão, ela entra dentro do templo, magoada, cansada, humilhada, ela vai buscar a Deus na casa dele, onde pensa, o sacerdote vai me ajudar. E ela entra dentro do templo e ainda é humilhada por Eli, o sacerdote, dizendo para ela, a essa hora já está bêbada, porque é tristeza, angústia. A Bíblia diz que ela estava amargurada de alma, ela não conseguia nem orar, não saía palavras da sua boca. Você já teve essa condição? Quando você está tão arrebentado que você não consegue nem orar, não sai palavra, está doído, está cansado, e ela está ali chorando, e chega o sacerdote, ela pensa, ele vai trazer uma palavra de consolo, de amor, para você perceber que acontece tudo na vida, mas eu estou dizendo, não desista, até dentro da igreja pode acontecer um fato desse, mas não desista, porque o teu Deus não desiste de nós, não vai desistir de você, mesmo ela humilhada, cansada, arrebentada, Deus já ouviu que ela disse, se eu tiver o primeiro filho, eu dou para ti. E quem nasce? Samuel. Oh, glória a Deus. Oh, no Velho Testamento, o único que foi profeta, sacerdote. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda do homem. E juiz. 3 coisas, aquele menino. E depois ela tem mais 6 ou 7 filhos. Como é que Deus faz? Ele alimenta, mas ele diz, não deixa a minha casa, não fique prostrado, levanta, atitude, levanta. Uma das coisas que nós temos para mudar a situação do desânimo, é mudar a situação dentro da gente, é parar de pensar que somos os coitadinhos humilhados, não, temos a excelência do poder, Deus me chamou, Ele me ama e está pronto a me abençoar, mas Ele diz, tenha uma atitude, levanta nessa noite. Deus não fala coitadinho cansado, não, levanta, eu não te tenho por coitado, eu não te tenho por, eu não vou desanimar de você, você é meu filho, e filho meu, se porte como filho de Deus, entenda isso agora, Deus olha para você e fala, se porte como o meu filho, você tem a excelência do meu poder, se porte como meu filho, levanta-te, que eu quero te abençoar, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes nós não nos portamos como filhos, e não entendemos o que significa isso, ter a excelência do poder em nós. Isso é tão forte, é tão glorioso, é tão tremendo, se nós tivéssemos a consciência disso, muitas coisas iriam mudar na nossa vida, na nossa família, ao nosso redor. A palavra diz, eu coloquei a excelência do poder, o reino está em nós,
nós fomos chamados, adotados como filhos. Olha isso. E às vezes a gente se coloca como órfão, como ninguém. Nos colocamos, aí Deus, por que Deus manda levantar? Para você entender, para você mudar de atitude, para você mudar as palavras aqui dentro, a atitude aqui dentro. Você não é órfão, você não é um qualquer, você é filho, você foi chamado, você é amado. Se coloca de pé, aleluia, e se porta como tal, um filho de Deus. Oh, aleluia. Quem tu é? Filho de Deus. Olha como isso é forte. Quem tu é? Filho de Deus. Você entendeu isso? Quem tu é? Filho de Deus, Criador de todas as coisas, aleluia. Eu sou esse. Não, eu sou esse. Eu tenho um nome, eu tenho um sobrenome. Ele me deu um nome e um sobrenome. Então me respeita. Sou filho do homem. Oh, glórias a Deus. Fica de pé, amada igreja do Senhor. E é interessante que Deus fala conosco de várias formas. E a gente espera que Deus fale com a gente como a gente quer. Mas Deus vai falar como Ele quer. E Elias estava ali se sentindo, estava vitimizado, Elias. Estava quebrado. Estava querendo um colo. Elias estava querendo um colo. Estava querendo que Deus falasse, eu sei quem tu é, olha, vem cá que eu vou te pegar. Às vezes Deus pega no colo, às vezes Deus dá um se liga e te manda embora. E Deus chamou Elias e deu um se liga, vai lá, tem gente para tu orar, tem profeta para ungir, tem rei para ungir, deu um se liga. Tá sozinho, não, tem 7.000 ainda, meu amigo, se liga, vai embora, vai fazer a obra. Já te alimentei, já ficou de pé, não tem tempo para ficar se vitimizando. Oh, glória, se porte como tal, como pastor, como filho legítimo de Deus. Oh, aleluia. Diga para mim 3 pessoas, você é um filho legítimo de Deus. Entenda isso, você é um filho. Qual é a tua identidade? Você é um filho legítimo de Deus. Quem é você? Um filho legítimo de Deus. Quem é você? Um filho legítimo de Deus. Então se porte como tal, aleluia. E muitas das vezes nós não conseguimos sair da situação que muitas das vezes nós mesmos nos colocamos. Não é nem Deus, Deus pode nos colocar numa situação para tratar da gente. Deus pode colocar numa situação para, né, meu irmão? Para melhorar a nossa vida, nosso caráter, para nos renovar, mas provavelmente, muitas das vezes, a gente se coloca no rolo. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Esse é o problema. Que o homem acha que os caminhos são bons, mas esquece de perguntar qual é o teu caminho. Quando chega lá está tudo errado. Deus, quero morrer. Quer morrer? Se alimenta, se liga e vai embora. Volta a fazer a obra, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Tem evangelho para você pregar, tem almas para se salvar, tem almas para você discipular, aleluia. Oh, tem bênçãos para você receber, tem alegria, oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu amo esse Deus, que Ele não desiste de nós. Por isso que eu amo esse Deus. Mesmo quando a gente entra para alguns caminhos que não são para entrar, Ele vai lá e nos resgata com amor. Às vezes dá um cotoque, como o Adriel falou, Ele dá um se liga. Às vezes dá um sacode e diz, chega aqui, vou ter uma conversinha contigo. Dá só uma apertadinha. E quando Deus dá uma apertadinha, meu irmão, não é legal. Quando Ele chama para conversar no gabinete, quando Ele chama no esconderijo do Altíssimo e diz, eu e tu. Quando Ele chama, a gente só se prostra perante a potente mão dEle, porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Oh, aleluia.
Tudo que Deus planejou, tudo que Deus preparou para você é bom. Talvez a gente quer reescrever a história de Deus. Talvez a gente fica angustiado mesmo. A gente fica cansado mesmo. Mas Ele vem de novo e diz: vem a mim, que eu posso te aliviar. Vem a mim, que eu curo as tuas dores, eu curo os teus traumas. Vem a mim, eu sou teu Pai. Aleluia. E nessa noite, deixa Ele te tocar. Venha a Ele, entrega para Ele o fardo. E diz: Pai, eu quero sair talvez de uma situação que eu tenha me metido. Eu quero voltar aos primeiros dias de alegria, de glória. Eu quero ter a alegria da salvação. Tu está voltando. Talvez você tenha entrado na caverna. Talvez não entrou na caverna ainda, mas está no deserto dormindo. Mas eu tenho a plena convicção que Ele já mandou um anjo com alimento para te alimentar, para te sustentar. Porque tu é precioso para Ele. Ekala bandoro bandalabagá. Eka yarabando medá. Às vezes a nossa alma fica cansada. O hino que minha mãe cantava dizia: ó, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder. A alma fica cansada, mas nós temos um Deus que revigora nossas forças, mas tem atitude de se levantar na presença dEle, tem atitude de comer a sua palavra de novo, tem atitude de se alimentar, tem atitude. Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, porque na Tua casa tem pão, na Tua casa tem alimento, Senhor amado, que muitas das vezes nós cansamos, Pai. Eu quero admitir isso, muitas das vezes nós cansamos, e Tu sabes disso, e nós hoje estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós sabemos que Tu nos alivia o fardo, alivia o jugo. Oh, teu fardo é leve, teu jugo é suave. E nessa noite eu te peço, toca em nossos corações, Espírito Santo, porque nós temos a excelência do poder, tu estás em nós, Espírito. Aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, talvez estão nas suas cavernas, nos seus lares, talvez estão nas suas cavernas, nas suas direções erradas, mas tu está como uma brisa suave, dizendo: o que tu está fazendo aí? Não é aí que eu te coloquei, não foi para aí que eu te chamei. Sai que eu te alimento de novo. Oh, sai daí. Às vezes nós ficamos nas nossas cavernas de tristezas, porque somos frustrados na vida. Oh, como somos, às vezes temos frustrações, coisas que não conseguimos o sucesso, mas Ele nos entende e diz: sai daí, filho, sai daí, filha, sai daí que eu tenho alimento para você. Sai aí que eu quero te colocar de pé. Sai daí que eu quero fazer você voltar a caminhar. Eu quero fazer você voltar a sorrir, até a alegria dos primeiros dias, a alegria, o gozo, aleluia, aleluia. Eu quero te fazer nova criatura de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Derrota não é coisa de cristão. Voltar atrás não é coisa de cristão. Ficar prostrado não é coisa de cristão. Nós temos a excelência do poder. Levante a tua mão e adore um pouco ao Senhor. Você pode adorar o Senhor. Senhor, encha, Senhor. Espírito Santo, transborde nossas vidas.
Adore o Senhor, glorifique o nome dEle. Comece a ter atitudes, comece a se levantar na presença dEle. Comece a se levantar, aleluia. Que coro bandaraba, calaba, caia, rabandai.